Resolvi fazer dessa forma porque eu acho que fica mais visual na hora da gente fazer o desenho, tá? Até porque nós estamos falando de perspectiva e nós vamos trabalhar somente a perspectiva isométrica, porque é a mais comum, tanto na engenharia elétrica como na engenharia civil, na de produção, às vezes eles usam a cavaleira, mas nós vamos focar no desenho na perspectiva isométrica, tá? Esse conceito de perspectiva isométrica para vocês vai ser muito importante, principalmente para trabalhos onde se coloca dimensionamentos tanto elétricos como hidráulicos. Então, principalmente no hidráulico, nós fazemos muito essa perspectiva isométrica para mostrar todo o caminho da tubulação, para mostrar quanto que é, no caso de um levantamento quantitativo de materiais, por exemplo, eu preciso mostrar isso para o meu cliente. Então, nós fazemos esse levantamento lembrando da isometria, que é a perspectiva isométrica, tá bom? Bom, então eu vou ajudar vocês por aqui usando a prancheta. Eu vou colocar aqui para vocês entenderem como que eu vou fazer esse desenho, tá? Então, lógico, vocês vão colocar a prancheta, fazer margem, fazer legenda, tudo bonitinho. E aí, o que sobrar, vocês vão fazer a perspectiva isométrica. Então, faz de conta que a minha lousa vai ser dessa forma, vai ficar dessa forma. E aí, eu vou começar a fazer os passos de cada elemento do XYZ da perspectiva, tá bom? Então, é assim que vocês vão trabalhar. Então, na perspectiva, a gente sempre vai trabalhar com o esquadro de 60, porque nós vamos usar sempre esse bico de 30, tá? Eu vou fazer aqui para vocês como vai ficar. Primeiro a gente vai fazer um cartesiano XYZ e depois eu vou começar a montar o desenho. Vou fazer um dado, parece simples, né? Mas nós vamos fazer ele em perspectiva, obedecendo a regrinha que eu já comentei aqui, tá bom? Bom, então, como eu falei, a primeira coisa que a gente precisa fazer é o eixo cartesiano de x e y. E aí nós vamos usar só o esquadro de 45, a gente utiliza para apoio. E o que nós vamos realmente fazer é o Z. O Z nós vamos usar o esquadro do lado do 30 graus. Então, para eu começar a fazer a perspectiva, eu vou apoiar aqui o meu 45 e aí eu vou fazer uma linha reta aqui de 30 graus, tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo, tá certo? Vamos lá então? Então aqui eu fiz isso, olha. Eu vim aqui, posicionei em 30 graus, fiz a reta, depois eu virei do lado esquerdo, posicionei também 30 graus e fiz a reta. Gente, é muito importante, tá? Que se não for esse de 30 graus, não é isometria, não é perspectiva isométrica. Então, toma cuidado para você não fazer o de 45, tá? Ou fazer errado, fazer na posição errada. Então, o que é importante nós sabermos? Nós precisamos sempre entender que quando nós formos fazer a nossa perspectiva, fazer o nosso desenho, você precisa colocar a medida, né, no X, no Y, no Z, e o Y é a sua altura. O X vai ser o seu comprimento e o Z vai ser a sua largura, tá? Então, conforme aí o exemplo do dado na apostila, eu vou começar a fazer para vocês aqui como que a gente precisa medir esse dado, tá? Eu vou usar no meu escalímetro a escala 1/25 porque o meu é pequenininho, tá? Mas o de vocês vai ser na escala normal, 1/100. Então, o que nós vamos começar a fazer? Primeiro a gente vai colocar a nossa medida para depois a gente construir o dado. Então, eu vou fazer um dado de 3, tá bom? Que aqui dá bem a altura na lousa aqui para vocês conseguirem enxergar. Então, eu vou colocar aqui, ó. Eu vou posicionar o meu escalímetro. Eu vou colocar 3 aqui. Eu vou colocar 3. E aí eu vou começar a montar o meu dado.
Bom, gente, o que eu fiz aqui, olha? Presta atenção. Aqui é o meu Y, eu apaguei aqui o meu Y, tá? Mas aqui é o meu Y. Então, o dado, ele não é uma base vezes uma largura? Então, é a altura vezes a largura. Então, eu vou utilizar linhas paralelas do eixo Y e do eixo Z. Bom, por isso que eu estou fazendo linhas paralelas. Então, primeiro eu medi com o escalímetro, né? E depois eu fiz a linha com os esquadros. Aqui, olha, é uma linha, uma vez que a minha largura do meu dado é o mesmo 3 que eu coloquei aqui no meu eixo. Então, eu vim aqui medir exatamente essa linha, em 3 ela tá aqui, tá? E como que eu sei que é neste espaço? Porque eu falei pra vocês que o dado é 3 por 3, não é? Então, 3 de altura, 3 de largura. E aí, do que eu fazer de um lado, eu vou fazer do outro. A gente não pode esquecer também da nossa referência, uma vez que a perspectiva isométrica, para mim, ela vai sempre ter a referência no ponto zero do x e y. Mas se por acaso fosse um outro tipo de peça, um outro tipo de produto, eu tenho que sempre ver qual a referência, da onde que eu estou partindo, para começar a fazer aí a minha perspectiva. Então, aqui eu só vou fazer o quê? Continuar. Então, eu vou fazer outra linha paralela, né? Até porque eu vou fazer uma linha paralela daqui, e eu vou fazer uma outra linha paralela do eixo Z. E aí, eu vou fechar o meu dado, tá? Vamos lá, então? Bom, gente, é isso, tá vendo? Então, eu fiz linhas paralelas, saindo da medida que eu tinha, que era 3 por 3, mas isso só ficou em perspectiva, não tá perfeito, né? Porque eu não tô utilizando o esquadro, aqui eu tô fazendo as medidas com o escalímetro, mas quando você vem na sua prancheta e vai posicionando, né, o seu esquadro a 45, e você vai posicionando as linhas paralelas, tá, no 30 graus e vai fazendo as suas linhas, então com certeza elas vão ficar aí perfeitas, tá bom? E aí pronto, ó, já tem um dado. Ok? E aí, o que eu faço com essas linhas minhas, né? Que são linhas de construção, X, Y, Z. Se você fez ela bem fininha para poder construir, você pode apagar, não tem problema algum. Porque aí você vai vir, né, com a de construção mesmo. E aqui você vem e apaga lá com o seu mata-gato. Tá bom? Olha lá. Ficou um dado em perspectiva isométrica. Aqui você também, né, pode vir com a linha de contorno. E aí você pode ir apagando, tá? Tudo que não serve pra você, ó. Tá certo? Que, lógico, né, vocês vão fazer melhor, tá bom? Aqui eu fiz numa escala menor, só pra gente ter a medida, mas é isso, sempre escalímetro pra medir e o roteiro. Você vem a prancheta, né? Sempre você vai trabalhar com o seu esquadro a 45 e aqui o seu outro esquadro a 30, tá? Tanto 30 do lado positivo do X como do lado negativo do X, tá certo? E eu espero que vocês tenham entendido aí a parte prática de perspectiva isométrica. Vamos voltar para a aula, então?